Olá, turma! Nós tivemos uma aula introdutória sobre tipologia textual. Agora, nós iremos adentrar um pouquinho em cada uma dessas tipologias, compreender um pouco mais sobre elas, ok? Vamos começar falando sobre a dissertação. A dissertação, essa tipologia textual, dissertativa, o texto pode ser dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. Quando nós falamos na tipologia textual dissertativa expositiva, nela o que a gente observa é que o autor do texto ele expõe, ele apresenta ideias, fatos, fenômenos. Então, o que acontece? Como o próprio nome já diz, a tipologia dissertativa expositiva expõe ideias, expõe fatos, expõe fenômenos. O objetivo principal dessa tipologia não é argumentar sobre um determinado assunto, uh, demonstrar o seu ponto de vista sobre aquele assunto, mas sim expor algumas ideias sobre esse assunto, ok? Por ser de caráter expositivo, não se busca convencer o leitor em relação ao ponto de vista. Pressupõe-se assim que a dissertação expositiva apenas apresenta a ideia, o fato ou o fenômeno. Como eu já havia falado anteriormente, diferentemente do tipo dissertativo argumentativo que nós ainda iremos estudar, o expositivo ele não busca convencer o leitor sobre um determinado assunto, né? Sobre um determinado ponto de vista. Ele apenas expõe as ideias, né? Os fatos sobre aquele assunto, para que assim o leitor possa ficar mais inteirado, possa compreender melhor e a partir da exposição dessas ideias, o próprio leitor decida, né, como se posicionar. A dissertação expositiva é tipicamente em terceira pessoa ou impessoal, uma vez que o autor discorre sobre algo. Então, o que a gente pode observar em relação à pessoalidade do texto dissertativo expositivo? Que a dissertação expositiva o autor ele não se posiciona dentro desse texto. O texto ele não vai estar em primeira pessoa, mas sim em terceira pessoa ou mantendo a impessoalidade. É uma das características desse tipo de texto, ok? Em relação à exposição sem defesa de um ponto de vista, temos a seguinte ilustração. Pode-se discorrer, ou seja, dissertar, né, sobre partidos políticos com absoluta isenção apresentado os diversos partidos em totalidade, dando deles a ideia exata, sem tentar convencer o meu leitor das qualidades ou falhas de partido A ou B. Agora mesmo nós estamos vivenciando esse período de campanha eleitoral. Então, se aparece alguém para expor as opiniões, né, sobre determinados partidos, por exemplo, partido A e partido B, e essa pessoa em momento algum se posiciona a favor de nenhum desses partidos, mas apenas coloca as suas ideias, coloca as informações, né, os fatos sobre cada um desses partidos, o que essa pessoa está fazendo é o que? É expondo as ideias, é realizando uma dissertação expositiva. Por quê? Porque ela não está defendendo um ponto de vista, ela apenas está expondo as informações sobre cada um dos partidos. Não procuro, nesse caso, formar a opinião de meu leitor, ao contrário, deixo-o em inteira liberdade de se decidir por se filiar a um determinado partido. Então, o que é feito através da dissertação expositiva? A ideia não é formar a opinião do leitor a partir daquele texto, mas sim, a partir do momento que o leitor vai fazer a leitura do texto, ele vai se decidir a qual fatos e argumentos ele considera como válidos e que ele quer seguir, ok? Aqui nós temos um exemplo, né, de um texto dissertativo expositivo que diz o seguinte: no seu aspecto exterior, na sua constituição geográfica, o Brasil é um todo único. Não o separa nenhum lago interior, nenhum mar Mediterrâneo. As montanhas que se erguem dentro dele, em vez de divisão, são fatores de unidade. Os rios prendem e aproximam as populações entre si. Assim, os que correm dentro do país
com os que marcam fronteiras. Por sua produção e por seu comércio, é o Brasil um dos raros países que se bastam em si mesmos, que podem prover ao sustento e assegurar a existência de seus filhos. De norte a sul, de leste a oeste, os brasileiros falam a mesma língua, sem variações dialetais. Nenhuma memória de outros idiomas subjacentes na sua formação perturba a unidade íntima da consciência do brasileiro, na enunciação e na comunicação do seu pensamento e do seu sentimento. O que é que nós temos aqui? Nós temos um texto que está expondo fatos, não é isso? Esse texto está falando sobre o Brasil, mas a gente observa que nele não há um posicionamento do autor, né? Não há uma tentativa do autor de convencer o leitor sobre uma determinada situação. Apenas ele vem trazendo características do Brasil, dizendo como é este país, de uma certa forma até apresentando este país para quem não conhece. Mas o que é feito aqui é apenas uma exposição de ideias. Em momento algum, esse autor ele vai se posicionar em relação aos fatos, não é isso? E aí, em relação ao texto, né? No texto de Gilberto Amado, observamos que o autor apenas mostra certas características do Brasil. Não há em nenhuma parte do texto recursos argumentativos que visam ao convencimento do leitor, ou seja, características da argumentação. É como já eu havia falado anteriormente. Aqui, a ideia não é convencer o leitor sobre algo, mas sim mostrar para o leitor, né, quais são as características do Brasil. Dessa forma, nós podemos afirmar que estamos diante de um texto dissertativo expositivo, porque a ideia é apenas expor os fatos, mostrar as características, ok? Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.